em Braço do Norte, lá no estúdio da Hiperativa. E o candidato, nosso entrevistado de hoje, Jorge Boeira, a quem a gente agradece gentilmente, ex-deputado, né, candidato Jorge Boeira, empresário Jorge Boeira, a você e a todo o seu time aí, a Aldre, essa equipe que sempre nos tratou com tanto respeito, com tanto carinho e atenção. Muitíssimo obrigado. 8h06, começamos agora, então, a contar o tempo aí da entrevista, né, com o candidato Jorge Boeira, a quem a gente agradece mais uma vez. Bom dia, obrigado pela atenção, Jorge. Bom dia, Bica, bom dia a todos da ativa. E um agradecimento especial aqui a Tá dando uma picotadinha no áudio do candidato. Eu não sei se está usando o microfone ou se é a internet que deu uma picotadinha, Boeira. Deu uma falhadinha de nada no áudio aí. Bora, Bica. Melhorou um pouquinho. Vamos lá, vamos ver se na sequência a gente consegue melhorar. Senão a gente faz uma ligação por telefone. Eu sei que tu tá aí com o teu assessor junto, né? E de repente a gente mantém o vídeo e faz a ligação por telefone para garantir a qualidade do áudio. Bom, como sempre, começamos com a pergunta, mestre Arilton Barreiros. Muito bem. Bom dia a todos. Eu até pensava que o Boeira, de repente, hoje também pedisse para não participar, porque assistiu o debate ontem. O Boeira deve ter chegado em seu local para dormir por volta de 2 da manhã e está aqui firme, né, demonstrando realmente o interesse que ele tem de participar e estar aí brigando pela vaga de governador. Boeira, a gente tem sempre perguntado na abertura para os candidatos qual é o seu plano de governo. A gente sabe que ele está registrado, mas o povo certamente não foi lá no TRE para saber o que é que você pretende fazer caso seja eleito. Bom dia. Alírio, perdão. É o seu Arilton que fez a pergunta. Arilton, bom dia. Obrigado pela pergunta. Mas eu gostaria de retomar o assunto que você deixou sobre a fome. Santa Catarina tá ruim, né? A ligação realmente... Eu vou entrar em contato com o Maurício, ver se o Maurício me atende aqui, e aí a gente faz o áudio, pode manter a imagem, a gente faz o áudio via telefone, para ficar mais fácil, pode ser? O senhor me ouve bem aí agora, pelo telefone, tá me ouvindo bem? Ok, deixa eu botar aqui no Viva Voz aqui, para que todos possam lhe ouvir, então. Pode falar. Então, bom dia, Bica, bom dia ao Guilherme, bom dia ao... Quem mais está presente? Ao Arilton e ao Miltinho. Arilton e o Miltinho, bom dia. Então, eu gostaria de retomar de onde o Arilton estava falando, que é sobre a fome. E nós em Santa Catarina tem mais de 600 mil pessoas, embora seja considerado um estado equilibrado, mas tem mais de 600 mil pessoas que passam fome, que passam dificuldade, ou seja, insegurança alimentar. Nós não podemos conviver com essa situação e para isso nós precisamos muito de investimentos na área da educação, principalmente, porque não se pode imaginar que uma criança vá para a escola e a única refeição que ela faça durante o dia é aquela refeição que ela vai na escola, hein? Que ela faz na escola. Então nós temos que ter, de fato, a escola em tempo integral, a creche em tempo integral, o ensino médio profissionalizante e sobretudo, que o jovem do ensino médio tenha a expectativa de conseguir fazer a faculdade, de conseguir estudar e ter a oportunidade através do Estado. Então, mas eu vejo como central no estado de Santa Catarina, e tenho vivido intensamente o estado nesses últimos meses, e que é muito claro, nós temos dificuldade de infraestrutura e, sobretudo, investimentos na qualificação pessoal e profissional. Nós construímos um estado equilibrado, que tem uma produção diversificada, distribuída por todo o território catarinense. Nós produzimos valor agregado
no norte do estado, uma indústria do ramo metal mecânico, no vale do rio Itajaí, têxtil, metal mecânico também, o sul do estado, que tem sido pujante, principalmente depois das obras de infraestruturas realizadas no sul do estado, a partir da recuperação do molde do porto de Imbituba, da duplicação da BR-101, dos institutos federais, da Universidade Federal. A gente entra num outro patamar de desenvolvimento. Mas, sobretudo, uma grande preocupação que tenho é com relação ao oeste catarinense, daquela gente que conseguiu tirar da terra a riqueza com suor, assim como faz a região do Vale do Braço do Norte, mas que naquela região tem uma dificuldade enorme de transportar os seus produtos, a sua riqueza para o litoral catarinense, para os nossos portos, através da BR-282, da 470, que estão com muita dificuldade por conta da manutenção que não é realizada nos últimos anos, e não são só as estradas federais, são as estradas estaduais também. Então, nós precisamos ter um olhar muito direcionado para as rodovias federais e estaduais no estado de Santa Catarina, para garantir que toda aquela riqueza do oeste catarinense, os catarinenses construíram o maior polo agroindustrial do mundo, exemplo para todo o território catarinense no que diz respeito ao sistema cooperativista. Nós temos uma das maiores cooperativas do Brasil, Aurora, Cooperalfa, Cooperamplo, Coopercampus, Copérdia e várias outras cooperativas menores. Então, o governador precisa ver o estado de cima, entender que no litoral catarinense nós temos uma metrópole linear ao longo da BR-101 e aqui mora metade das pessoas, 3.600.000 pessoas aproximadamente. Mas que nós temos a Serra Geral e a Serra do Mar como um obstáculo para fazer com que esse estado seja cada vez mais integrado. Então, precisamos, de fato, nesse primeiro momento, melhoria da BR-282, alargamento de pistas, duplicação, pelo menos, entre Chapecó até a BR-153, na altura de Irani, e de Rio do Sul até São Francisco, nós precisamos da duplicação da BR-470. Esses investimentos em infraestrutura vão trazer um retorno, uma redução dos custos de logísticas e permitindo o nosso crescimento, associado, evidentemente, à qualificação pessoal e profissional, que aí nós já temos vários equipamentos no estado de Santa Catarina, tipo o SEDUP, os institutos federais, o sistema S. A grande dificuldade, porém, é que o aluno no ensino médio, ele tem abandonado a escola, porque precisa trabalhar para ajudar na renda familiar, e essas dificuldades têm feito que 25% dos alunos da escola pública tenham abandonado, tenham se evadido da escola a exemplo do ano passado. Então, nós temos que criar uma renda mínima, uma renda cidadã, para que esse aluno consiga se manter na escola, que ele tenha o dinheirinho para pegar o ônibus, que ele consiga fazer um lanche, mas, sobretudo, para esse jovem, nós temos que dar a expectativa de ele conseguir realizar o seu sonho e fazer uma faculdade, se for do interesse. E, para isso, o governo tem que aumentar os recursos do artigo 170, garantindo bolsa integral e, sobretudo, um crédito educativo para que o jovem que esteja cursando engenharia, medicina, ou seja, realizando o seu sonho, sociologia, direito, seja o curso que ele almeja fazer, ele tenha condições de permanecer na escola. Então, os temas centrais para o desenvolvimento econômico, eu não tenho dúvida que passam e é esse o estudo de todas as entidades catarinenses, tipo a Fiesc, Facisc, FEComércio, os sindicatos de trabalhadores, que precisam investir fortemente em infraestrutura, mas, sobretudo, em qualificação pessoal e profissional. Nós não queremos mais o cidadão como mão de obra, nós queremos a inteligência do cidadão. Nós estamos vivendo hoje o mundo digital, o mundo da tecnologia. As fábricas da porta para dentro já são fábricas 4.0, as pequenas propriedades rurais,
a agricultura familiar já estão investindo em tecnologias da porteira para dentro, o comércio está investindo nas melhores tecnologias de informação, canais de venda, permitindo que todos nós catarinenses já tenhamos dado a nossa contribuição. Portanto, cabe ao governo dar conta das tarefas da porta para fora da fábrica, do portão para fora da fábrica, da porta para fora do comércio e das porteiras das propriedades rurais para fora. Então é necessário um governo que tenha agilidade, velocidade, que viva os problemas da iniciativa privada, da indústria, do comércio, da agricultura, para fazer o diálogo. Então, entendo que a tarefa do governador é basicamente ser um articulador entre o público e o privado para que a gente possa investir nas regiões conforme a cultura, conforme a vocação, conforme a preponderância da produção naquela região, incentivando com ciência e tecnologia para acelerar o crescimento de cada região. É dessa forma, aplicando a tecnologia, os produtos, aplicando a informação no lugar certo, é que nós vamos cada vez crescer mais. E é isso que os países mais desenvolvidos fizeram, como França, como Alemanha, e aceleraram o crescimento investindo no lugar certo. Aí, primeiro questionamento do Ayrton Barreiros, a gente convida o colega Guilherme Neto. Bom dia para você. Guilherme, desculpa interromper. Deputado, desculpa, Bueira, o áudio voltou a funcionar bem. Acho que dá para afastar o telefone agora. A gente está pegando bem na internet. Se quiser afastar o telefone, vamos ver. Acho que vai dar para fazer assim com mais qualidade. Guilherme, desculpa interromper mais uma vez. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Rafael. Estou escutando bem. Tá, muito bem. Bom, o senhor já foi deputado e já pertenceu ao Partido dos Trabalhadores, depois ao Partido Progressista, hoje está em um outro partido. A minha pergunta é: quais foram os critérios utilizados por vocês para a formação dessa chapa que ora está disputando a eleição? E também pergunto, porque é importante nesse momento que nós vivemos no Brasil, o senhor se considera uma candidatura de direita ou de esquerda? Guilherme, o Partido Democrático e Trabalhista, ele está mostrando... Está escutando bem? Muito bem. Sim, senhor. Ele está demonstrando independência, identidade, protagonismo na candidatura que está levando adiante, com apoio de todos os diretórios distribuídos por todo o território catarinense. Nós fazemos uma campanha com serenidade, com tranquilidade, sem nenhum desespero de causa, levando para a sociedade os princípios básicos que norteiam a minha vida, mas que, sobretudo, norteiam também a atuação do PDT no cenário nacional. Meu foco sempre foi e claramente a educação, e é isso que nos aproxima claramente, e não só com relação ao PDT, mas com todos aqueles filiados, porque todos sabem que o foco central do PDT é a educação. Assim foi com Leonel Brizola, quando construiu mais de 500 escolas no estado do Rio Grande do Sul, construiu mais de 400 CIEPs no estado do Rio de Janeiro, assim com o Ciro Gomes, que iniciou todo o processo de educação no estado do Ceará. Até 2024, o Ceará vai ter escola integral em mais de 100% dos municípios. E é isso que nós estamos trazendo aqui, um projeto de desenvolvimento do Estado, alinhado com um projeto de desenvolvimento nacional de Ciro Gomes, o cidadão mais preparado desde a redemocratização, enquanto candidato a presidente da República. Tem um livro impresso sobre as suas propostas, que é o Plano de Desenvolvimento Nacional, cujo foco central é a reconstrução da indústria de base para que a indústria brasileira volte
crescer e se expandir no mercado internacional. E é claro que nós temos uma agricultura muito forte. Precisamos de outras áreas, de outros setores da economia para cada vez mais o Brasil crescer. E em Santa Catarina, já passei claramente a nossa avaliação, a nossa posição, que passa pela escola em tempo integral, a creche em tempo integral, para que o pai e a mãe possam trabalhar, o ensino fundamental em tempo integral, porque tem criança que vai para a escola só para e nós não podemos perder nenhum destes cérebros. Então, o que nos aproxima, de fato, é a educação. E que nós, porque até é o seguinte, eu sou resultado da educação. Eu venho de uma família simples. Minha mãe terminou de criar, viúva, terminou de criar 4 filhos, fazendo pastelzinho, docinho, vendendo lá no barzinho, na rodoviária que tinha no município de Araranguá. Embora tivesse o 2º ano de idade, sempre pediu que a gente estudasse. Nos períodos que eu tinha folga lá do barzinho, porque ajudava a lavar copo, varrer o chão, de balconista, desde menino, a gente estudava. E aos 20 anos eu era professor na Escola Técnica Federal de Santa Catarina e cursava engenharia mecânica. Formei, iniciei uma pequena atividade, uma microempresa. Hoje, juntamente com a minha esposa, com as filhas, com os genros, nós temos 3 empresas com apoio de mais de 1.000 colaboradores. Então, sempre digo que eu sou resultado da educação, e é esse o nosso foco, da oportunidade para que todos os jovens de família simples, que oriundos do interior tenham a oportunidade educacional. E é esse o trabalho que a gente já realizou enquanto deputado federal aqui na região, com o Instituto Federal de Barão, Instituto Federal no município de Criciúma, no município de Araranguá, trabalho que a gente fez no município de Braço do Norte com relação ao hospital, que a gente, talvez a maior emenda que aquele hospital já tenha recebido e que permitiu que equipasse com todos os equipamentos que seriam necessários naquele momento. E hoje é um hospital que tem resultado. Então, esse é o trabalho que a gente quer fazer juntamente com o PDT, juntamente com o Ciro Gomes e toda a história, não só minha, mas assim de todos os companheiros do PDT. Bom dia, candidato Bueira, Nilton Veronese. Seguindo essa pauta política, né, o senhor sempre foi muito independente, né? O senhor começou no PMDB, depois foi pro PT, depois foi pro PSD, depois foi pro PP, hoje está no PDT. O PDT é um partido sem militância hoje em Santa Catarina. Essa sua independência acabou trazendo bons resultados para o seu mandato de parlamentar, né? O senhor sempre foi daqueles que menos utilizou verbas de gabinete, né? Apresentou resultados bastante interessantes aqui para o sul do estado. Porém, para concorrer ao executivo, o senhor perde muita militância, já que o PDT não é um partido grande aqui no nosso estado. O senhor não acha que talvez tenha sido um erro de estratégia político e para um partido que não tenha, já que nós temos 295 municípios em Santa Catarina e mais de 80% é de pequeno porte, é município de 30, 40, 50 mil que não tem, que ainda segue a risca daqueles grandes partidos de Santa Catarina? Olha, isso já não é uma realidade em todo o estado. Nós temos, principalmente na região oeste, municípios que o partido mais forte é o PDT. Agora, quero dizer que, de fato, nós não somos um partido grande, mas nós não temos tanta militância, mas eles são tão aguerridos que às vezes parece que eu estou rodeado de muita gente. Então quero agradecer toda a militância do PDT, todos aqueles que têm nos acompanhado. Ontem mesmo, antes de entrar no debate, a militância que estava lá esperando com bandeiras, era de fato militância, aguerrido, lutadores, enquanto que a gente percebia claramente que os outros militantes dos outros partidos é aquele pessoal pago que carrega a bandeira. No PDT, não. Ninguém é pago para carregar a bandeira. Deputado, ex-deputado, candidato Jorge Bueira. Bueira, quem já conversa contigo há mais tempo sabe que tu é uma pessoa sempre muito dócil, muito gentil na fala. Mas, de vez em quando, já vimos também, como ontem à noite, o Bueira subir um pouco o tom e ser um pouco mais áspero nas palavras, como vimos também quando você ainda integrava o Partido dos Trabalhadores e foi dos primeiros a fazer denúncias, né, em relação à questão de portos, aeroportos, a então senadora
Ideri Salvati, você não fugiu de uma indisposição, se colocou firmemente naquela vez, como ontem também. O que faz o Boeira subir o tom? O que faz o Boeira de vez em quando ficar mais áspero, fugir dessa característica mais gentil de se expressar? Olha, eu tenho nojo da corrupção, tenho nojo de corrupto. Eu acho que roubar dinheiro público é uma agressividade é um ato de covardia e uma agressividade muito grande. Então, quando vejo e participei durante essa eleição, ouvindo, com educação, ouvindo a todos, participei de diversos debates por todo o estado de Santa Catarina, desde a região norte, sul, oeste, vários debates no município de Florianópolis, com diversos veículos de comunicação, e em determinado momento você cansa de ouvir desfaçatez, cansa de ouvir demagogia. Então foi isso que nesse último debate eu quis mostrar para a sociedade, de que, embora muitos façam defesas e estão de fato, que eu diria, faltando com a verdade com a sociedade catarinense. Como exemplo, logo que iniciei, evidentemente, com o recurso dos respiradores, né, recurso que foi infelizmente, né, que foi resultado de corrupção, embora o governador diga agora que vai devolver o dinheiro. Não vejo, o robô está roubado, não tem jeito, não tem desroubar. O roubo permanece, mesmo que o dinheiro volte em parte. E essa coisa de dizer que devolveu o dinheiro, na verdade não devolveu, está lá, não é o governo, é a justiça que está correndo atrás dos recursos. Não tem nada de governo. E às vezes vê a demagogia também do próprio Odair Tramontim, né, dizendo que o Novo não usa recurso do fundão. De fato, não está usando, mas ele, enquanto promotor público, ele está licenciado e está ganhando o salário que deve estar lá de R$70 mil, e está aí fazendo campanha, e a sociedade tem que pagar um outro promotor para estar exercendo a função dele. Então, isso é dinheiro público também. Então, acho que entendo isso como dizer que não usa o dinheiro do fundão, mas está recebendo o salário como promotor sem trabalhar. O próprio Jean, que diz que fez um bom trabalho, de fato fez, mas ele diz que ele foi preso numa operação Chabu, que foi de Camburão para a Polícia Federal, ficou preso um determinado período, e diz que o juiz simplesmente considerou que aquelas acusações contra eles eram inverídicas. Eu tenho processo, eu li uma parte do processo, isso não é verdade. Então são essas coisas que vão cansando a gente, e em determinado momento tu tem que mostrar para a sociedade que o discurso deles não corresponde à prática. Tem um defensor público que sofre um processo por agressão física, a ex-mulher sofre um processo baseado na Lei Maria da Penha. Então são essas pessoas que querem governar o estado de Santa Catarina. Eu sempre achei que a gente entraria numa disputa eleitoral, numa campanha para governador, e de fato essa é a primeira campanha que eu participo, e que a gente estivesse discutindo sobre a índole dos candidatos, o preparo dos candidatos, que a gente estivesse discutindo valores de honestidade, trabalho, família, fé em Deus, respeito ao eleitor. Mas enquanto é difícil a gente participar dessa discussão, quando vê claramente que os outros candidatos passam a maior parte do tempo mentindo. Aí, mestre Arilton. Muito bem, são 8h29. Boeira, os prefeitos de Santa Catarina parece que gostaram muito do que o governo chamou de Plano 1000. Se eleito, você vai manter esse plano?
Claro, Arilton. A pior obra é aquela obra parada. Eu acho que a gente não pode raciocinar porque um governo iniciou, não vai terminar, não. Eu acho que Santa Catarina tem essa característica, as obras são do Estado e não de um determinado governador. Até porque o recurso que está indo para as prefeituras não é do governador, é da sociedade, aquele recurso é público. O dinheiro que o governador usa é o resultado dos impostos que nós, enquanto sociedade, pagamos. Então, o catarinense, sim, tem todo o direito de receber aquele benefício, receber aquela obra. E o governador, não tenha dúvida que a gente vai dar continuidade a todas as obras. A pior obra é a obra parada. Tá aí, Guilherme Neto. Bom, o governo do estado de Santa Catarina tem que ser parceiro de uma grande parcela dos pequenos agricultores. Hoje, a realidade do agronegócio de Santa Catarina, ela esbarra em 3 grandes problemas, que é a insegurança jurídica, ou seja, cada governador que entra ou sai, aí não se sabe qual vai ser a porcentagem de impostos que serão cobrados. Então, a questão ambiental, a insegurança jurídica, a questão também do custo de produção, que mesmo assim o agronegócio de Santa Catarina prospera, com um dos maiores custos do Brasil, e uma outra questão também é a infraestrutura. Caso seja eleito, de que forma o senhor vai trabalhar o agronegócio de Santa Catarina, especialmente atacando esses 3 problemas, que são problemas que foram justamente levantados pelos próprios sindicatos aqui na nossa região? Olha, primeiro, o que nós queremos fazer é garantir que não haja cobrança de mais impostos sobre os agricultores. Nós não podemos ficar exigindo aquilo que o agricultor não pode pagar ou que não pode fazer, como é o caso da nota fiscal eletrônica na compra do fornecimento de alimentos do PA. Então, eu acho que essa discussão a gente tem que fazer com os agricultores e permitir que os alimentos, de fato, saiam da propriedade rural e que cheguem à mesa das crianças, que cheguem à mesa aquelas entidades filantrópicas que fazem um trabalho fantástico no sentido de atender os jovens e aquelas pessoas em necessidade alimentar. Eu não venho da roça, eu sou engenheiro mecânico, mas eu reconheço na agricultura familiar o trabalho e a garantia da sustentabilidade, da garantia alimentar. Afinal de contas, o alimento que vem na minha mesa, eu sei que vem da agricultura familiar. Agora, sobretudo, a gente tem uma grande preocupação, e eu já falava aqui antecipadamente, que nós precisamos de infraestrutura para escoar a produção da nossa agricultura familiar, não só da agricultura familiar, mas da nossa agricultura como um todo, não só na região sul do estado, mas principalmente no oeste catarinense, que aquela região representa 17% do PIB de Santa Catarina e que precisa exportar seus produtos via portos de Itajaí, Imbituba, São Francisco. Então, eu acho que entendo perfeitamente que a infraestrutura vai ajudar muito a desenvolver cada vez mais a nossa agricultura. O sul do estado o sul do estado tem uma agricultura muito forte e nós continuaremos trabalhando como sempre trabalhamos, inclusive enquanto deputado federal, apoiando as regiões. E digo sempre que a gente tem que identificar, conforme a cultura, conforme a potencialidade de cada região, e o governo estar junto para incentivar, animar, com ciência e tecnologia para acelerar o crescimento das regiões, principalmente na agricultura, principalmente na propriedade rural. Candidato, muito se fala, né, em educação durante o período eleitoral,
Porém, na prática, os números são horrorosos, né? Infelizmente, muitos tratam o problema da educação somente como a defasagem no salário do professor, né? E os números mostram o contrário. Hoje, aqui na região, a média salarial de um professor da escola pública, ela é maior do que a média salarial de um professor da escola privada, e o resultado é absurdamente diferente, né? As escolas privadas têm conquistado índices muito melhores que as escolas públicas, o que evidencia que os métodos estão errados nas escolas comandadas aí, geridas pelo poder público. O que fazer para diminuir esse abismo? Olha, primeiro tem um processo de valor, não só salarial, mas de valorização do professor através dos planos de carreiras, mas sobretudo pela progressão acadêmica. Mas quero lhe dizer que a escola hoje é uma escola analógica, né? E os alunos são digitais. A escola tem que acompanhar o desenvolvimento tecnológico para que o aluno possa e goste de ir para a aula e ficar na aula. Então, é necessário que não só na lógica de valorização dos professores, mas, sobretudo, na infraestrutura necessária para abrigar esses alunos. E é claro que quando nós não podemos comparar a escola pública com a escola privada, única e exclusivamente na lógica do salário do professor, porque a escola privada normalmente oferece outros atrativos que a escola pública atualmente não está oferecendo. Mas eu concordo que nós temos que ter uma gestão muito próxima na educação, porque sem educação nós vamos estancar, inclusive, o desenvolvimento de Santa Catarina e podemos perder a condição de um estado pujante, porque hoje nós já não temos pessoas qualificadas e preparadas para ocupar os postos de trabalho que têm sido abertos, mas que exigem muita qualificação profissional. Tá aí, candidato Jorge Boeira conosco. Passamos de 25 minutos de entrevista, estamos nos encaminhando aí para as últimas questões, Boeira. E tu, com o teu histórico de formação, enfim, não é? Tu falaste aí da questão da educação, da importância disso. E eu quero trazer para um tema que é muito importante aqui para nossa região. Como é que o sul catarinense pode fazer para melhorar, de que maneira o governo pode atuar na parte econômica em relação ao turismo. Nós ainda não temos um turismo integrado, embora toda a vocação seja enorme aqui no sul catarinense, tantos atrativos, mas ainda não trabalhamos de maneira realmente sustentável e integrada o turismo. De que maneira o governo pode trabalhar? Olha, eu acho que nós temos, com relação ao turismo, primeiro são dois grandes problemas, né? Nós temos que dar condições de mobilidade e segurança para os turistas que vêm na nossa região. Eu acho que não só a nossa região, mas Santa Catarina tem problemas de sazonalidade, né? Então, como é que tu faz para manter esses equipamentos, hotéis, bares, restaurantes, trabalhando em época de baixa temporada? E a gente vê claramente, principalmente nos municípios balneários. Então, como é que a gente vai fazer para atrair, por exemplo, o turismo de negócio, com feiras, exposições, nos diferentes setores? Isso vai incentivar os hotéis, bares e restaurantes. Nós temos que buscar trazer festivais de músicas na área da cultura, exposições de artes, feiras de livros, teatros. Eu acho que nós temos que estar construindo não só esse turismo de negócio, mas principalmente o ecoturismo também, que não tem sazonalidade, e o turismo gastronômico, né, incentivando todas as nossas festas tradicionais. Seu Arilton Barreiros. Agora são 8 horas mais 38 minutos. Boeira, você, a gente conhece bem, sabe que é um empresário de sucesso, você tem várias empresas, e eu pergunto, por que um empresário como você deixa tudo de lado para ser candidato a governador de Santa Catarina, quando a gente sabe que, sendo eleito, você vai encher sua cabeça de problemas? Olha, obrigado pela pergunta, Arilton. Falei inicialmente, eu sou resultado da educação, e se Deus lhe dá oportunidades, Ele também lhe dá responsabilidades. Eu estou na vida pública exatamente para que jovens
como eu, de cidade pequena, vindo de família simples, possa ter oportunidade educacional e vencer na vida. Eu acho que, enquanto deputado, eu já dei a minha contribuição e cheguei no limite daquilo que eu podia fazer. Não fui mais candidato mandato em 2018, porque entendia que seria só mais um mandato e sem o retorno suficiente para a sociedade. Naquele momento, não, de fato, não abri mão, inclusive, da aposentadoria como deputado, mostrando claramente que não sou político profissional. Então, o que eu busco nesse momento é um outro espaço de poder para que eu possa fazer mais para a sociedade. E, principalmente, depois de participar intensamente, de viver o estado de Santa Catarina intensamente, é que eu chego à conclusão, de fato, que Santa Catarina precisa ter um governador empreendedor. Nós estamos perdendo a capacidade de um estado pujante porque nós não fazemos manutenção preventiva nas rodovias estaduais. Só para você ter noção, hoje as nossas rodovias estaduais, para recuperar, vai de 7 a 8 bilhões. Nesses últimos 10 anos, eu quero falar de ordem de grandeza, nesses últimos 10 anos, por conta de acidentes, o pneu que cortou, toda a ambulância que veio buscar o cidadão, o hospital que atendeu, o estado de Santa Catarina, a sociedade catarinense gastou 21 bilhões. Se tivesse feito manutenção preventiva, não teríamos perdido tantas vidas e não teríamos gasto tanto dinheiro e as estradas estariam em condições trafegáveis. Na educação, se nós não investirmos de forma muito rápida na garantia de que o jovem da escola pública permaneça, que ele não abandone a escola, nós vamos acabar perdendo a capacidade de um Estado pujante. É um Estado que hoje é a sexta economia, mas que, por exemplo, quero lhe dizer, o estado do Paraná, na avicultura, tem crescido a exportação nos últimos anos 10 vezes mais do que o estado de Santa Catarina. Santa Catarina está chegando no seu limite, os empresários, os trabalhadores já fizeram tudo o que podia e dentro das suas condições e tem o sentimento que estão perdendo a sua capacidade de progredir, de melhorar de vida, enquanto o Estado não fizer a sua parte, porque todos nós, da porteira da propriedade rural, do portão da fábrica, do comércio, todos nós já cumprimos com as nossas atividades, com as nossas tarefas. Eu tenho entrado em diversos veículos de comunicação que têm investido nas últimas tecnologias, enquanto que o Estado não acompanha. Parece que o catarinense nada, e o Estado e o governo fica boiando. Não é possível. Precisa de um governo que tenha agilidade. Nós passamos por um governo que ficou 2, 3 anos atrapalhado com o processo de impeachment e que perdeu a condição de governabilidade. Portanto, é necessário, sim, mudanças para que a gente consiga continuar crescendo, desenvolvendo e reduzindo cada vez mais a insegurança alimentar, como o tema que você levantou inicialmente, que a gente consiga pessoas qualificadas para ocupar os postos de trabalho, e tenho convicção que se a gente conseguir dar conta da infraestrutura, dar conta de qualificação pessoal e profissional para o cidadão catarinense, esse estado vai crescer muito e de forma muito rápida. Muitas empresas, muitas indústrias, muitas pessoas virão para o estado de Santa Catarina investir cada vez mais e até mesmo sem incentivo fiscal, só pelo fato de ter infraestrutura e mão de obra e pessoas qualificadas, profissionais qualificados nas diferentes áreas de produção que o estado de Santa Catarina tem. Tenho convicção que esse é o caminho. E para isso precisa ter velocidade, precisa ter agilidade, precisa ter experiência, mas sobretudo maturidade. Maturidade para não cometer os mesmos erros que o governador cometeu, principalmente na lógica dos respiradores, ou seja, me parece que não estava preparado para aquele momento. Então, eu estou preparado aos 66 anos de idade, experiência não só na iniciativa privada, mas experiência também política e, sobretudo, sensibilidade social.
Jorge Boeira, nosso convidado de hoje, para fecharmos aí a nossa sabatina hiper, ex-deputado, empresário e agora candidato ao governo do estado. Boeira, estouramos um pouco o nosso tempo, mas a gente até se desculpa contigo pelo errinho da conexão no início, não é? Quando começamos ali, então por isso acabamos compensando um pouco agora no final. Fique à vontade para a sua despedida aqui do Grupo Hiper de Comunicação. Lembrando, estamos em cadeia com a Rádio Hiper de Tubarão, Rádio Hiperativa em Braço do Norte e através do nosso perfil no YouTube. Obrigado pela atenção conosco. Fique à vontade para se despedir. Olha, eu dei o meu melhor, vivi intensamente o estado de Santa Catarina, tenho uma felicidade enorme de ter participado dessa eleição, desse processo eleitoral, ter feito todos os debates com todos os outros candidatos em igualdade de condição, a forma como foi recebido nas diferentes cidades de todo o território catarinense, me dá um momento de muita alegria, de muita paz de espírito, dizer que estou fazendo aquilo que tinha que ser feito. Estou fazendo aquilo que alguém, de fato, precisava se colocar à disposição. Me coloco à disposição aqui para ser governador do estado de Santa Catarina, para ser o governador que nasceu e que deu os primeiros aqui no sul do estado, que tem amor não só por Santa Catarina, mas todo o sul do estado catarinense. Portanto, peço o seu voto para que a gente possa estar em Florianópolis, fazendo todas as discussões com o governo federal, independente de quem seja o presidente da República. A gente tem que construir relações institucionais, mas, sobretudo, o governador tem que ser o cidadão que constrói relações também, principalmente com os municípios. Então, peço o seu voto, o voto que você pode acreditar, que tem confiança, porque já conhece a minha história, já conhece a minha vida, os valores que trago do trabalho, da família, religião, respeito ao dinheiro público, principalmente porque acho uma covardia o cidadão que rouba dinheiro da saúde, roubar dinheiro da saúde mata, roubar dinheiro da educação mata o sonho das pessoas. Então, agradeço a Hiperativa, agradeço a todos os nossos ouvintes, e estaremos até o dia 5, até o dia 2, às 5 horas da tarde, trabalhando do mesmo jeito, da mesma forma que a gente iniciou a campanha, buscando o voto e a conscientização de cada cidadão, que nós precisamos trabalhar muito, porque não podemos perder a capacidade de um Estado pujante. Maravilha, muitíssimo obrigado. Encerramos a Sabatina Hiper com o candidato Jorge Boeira, candidato do PDT, fechando, portanto, a nossa sequência. A todos os